Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vir abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por um motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredir. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos o 6º domingo do tempo comum. E para nós é sempre uma grande alegria, porque nós podemos voltar para a casa de Deus, ouvir a sua palavra e se alimentar do seu corpo. Quem dera que desde segunda-feira, aqueles que já viram ou ouviram a frase do Pequeno Príncipe, que fala: se tiveres marcado um encontro às 3 horas da tarde, ao meio-dia eu já estou ansioso para te encontrar. Assim deveria ser nós na missa do domingo. Assim deveria ser o nosso desejo para nos encontrar novamente com nosso Senhor na missa dominical. E hoje a liturgia nos apresenta aquilo que o ser humano mais procura: o desejo de uma sabedoria. O homem quer ser sábio de todas as formas. Por isso, vai procurando várias coisas durante a vida. Mas esta sabedoria não é algo puramente de conhecimento. Que conhecimento é este, Padre? O conhecimento que nós vamos adquirindo durante a vida. Se nós temos um desejo de conhecer as coisas, e esse conhecimento é somente adquirido com o tempo, então os mais novos não conseguem adquirir esse conhecimento. Eu lembro que, como seminarista, lá no seminário tinha um psicólogo, e num dos atendimentos eu falava para ele que gostaria de ter a sabedoria de uma pessoa de 60 anos. Porque supõe que essa pessoa de 60 anos já é muito sábio, progredido. E ele virou para mim e falou: quando você terá essa sabedoria? Quando você tiver os seus 60 anos. E de fato, as pessoas vão aprendendo com a vida. Mas nem todos aqueles que têm 60 anos são sábios verdadeiramente. Quem dera que todos os que tivessem já os seus 60, 50, 70 anos fossem tão sábios com a sabedoria de Deus. E por isso, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, então vai falar desta sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Então Deus, em sua sabedoria, quis revelar para nós o que é a verdadeira sabedoria. Então, agora, tanto os jovens, tanto os de meia idade, tanto os já de idade avançada, pode conhecer a sabedoria. Os que se consagraram a Nossa Senhora, no início do ato da consagração, fala: ó sabedoria encarnada. Então, nós temos alguém que é muito mais sábio do que nós. Nós temos o conhecimento. E se tem alguém muito mais sábio do que nós procuramos. Se tem alguém mais progredido do que nós vamos atrás dele. E a sabedoria foi então revelado a nós. A sabedoria que é o próprio Cristo. A sabedoria de Deus, que desde toda a eternidade quis auxiliar o ser humano. Isso que São Paulo vai dizer:
O que Deus preparou para os que amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. Então Deus preparou esta sabedoria para nós. E por que o Padre coloca esse primeiro ponto? Porque se nós não entendermos que Deus, Ele é sábio e eu sou burro e preciso que Ele me ajude, nós não entenderemos quando Ele der para nós os seus mandamentos. Então, por isso que o Padre está aqui, lutando para que vocês entendam. Deus é sábio, muito sábio. Você, com sua inteligência, você consegue fazer várias coisas. Mas, como diz a leitura, o próprio Evangelho, você, com sua inteligência, não consegue fazer com que o seu fio de cabelo consiga nascer de novo. Você pode fazer implante, você pode pintar cabelo, mas você não consegue fazer com que nasça novamente, naturalmente. Você não consegue muitas coisas. Ainda mais com o mundo que nós estamos, em que cada vez querem ser deuses, mostrando que são sábios, mas não têm sabedoria nenhuma, porque é uma distorção da realidade. Então existe alguém muito mais sábio do que nós, que é o próprio Deus. Ele quis revelar para nós essa sabedoria. Então, dando esse pressuposto que Deus, em sua sabedoria, nos deu algo para nos ordenar. Antes do pecado original entrar no mundo, os nossos primeiros pais eram realmente sábios porque ouviam a Deus. Então, era ordenado as coisas. O relacionamento que eles tinham com Deus era um relacionamento ordenado. O relacionamento que eles tinham um com o outro era um relacionamento ordenado. E o relacionamento que tinha consigo era um relacionamento ordenado. Ali, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Depois que o pecado entrou na história, começou a desordem. Que o homem começou a falar: eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim. Então começa a desgraça que o homem quer ser sábio, mas quer ser sábio sem Deus. Vejam de que dali, dessa soberba, começa toda a desordem do ser humano. A sabedoria tinha colocado tudo em ordem, o ser humano, não, agora eu sei, e colocou tudo em desordem. Então, ali, começou a usar, as coisas desordenadamente, começou a olhar um para o outro não mais com pureza, e começou a se afastar de Deus. Se afastou da sabedoria. E Deus, então, lá no Antigo Testamento, para ajudar o ser humano, deu as 2 tábuas da lei, que está lá no livro de Gênesis e no livro do Levítico. Então, os mandamentos é para ajudar o ser humano a ordenar novamente a sua vida. Que eu tenho certeza de que todos os que estão aqui sabem de cor e salteado, em ordem, do início para o fim, do fim para o início, todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Pelo menos os que estão aqui, os que estão em casa, podem consultar o catecismo, podem ir lá no Google, jogar lá. Mas tenho quase certeza que todos os que estão aqui lembram de cor e salteado todos os mandamentos da lei de Deus. Então, vamos só recapitular, Já que são 2 tábuas da lei de Deus, os primeiros mandamentos, que está na primeira tábua,
amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e guardas. Essa é a primeira tábua que está mais relacionada a Deus. E fazendo um asterístico ali no terceiro mandamento, que as pessoas têm, guardar domingos e festas e guardas. Nessa parte de guardar festas, não é a festa social, tá? Padre, tem festa lá no meu bairro, então eu não vou na missa. Não. Ali é as festas litúrgicas, as solenidades que nós guardamos, os dias de preceito da igreja. Santa Mãe de Deus, Natal. São essas as festas litúrgicas, que nós cumprimos os mandamentos de Deus, porque Ele é sábio, Ele nos deu. Já que eu não sou tão sábio, alguém me instrua, então Deus nos instrui. Mas também existe a segunda tábua da lei, que está relacionado ao próximo, que hoje no Evangelho nós vemos. Jesus está no Sermão da Montanha ainda, que ele falou das bem-aventuranças para os discípulos, falou que eles são sal da terra e luz do mundo, e agora ele vai parecer, e somente parecer, de que vai fazer uma contraposição da lei antiga com a lei nova, relacionado aos mandamentos, da segunda tábua. Então nós ouvimos, não matarás. Aquele que matar vai ser levado ao juízo, e vai ser condenado. E Jesus vai falar, eu porém vos digo, aquele que chama o seu irmão de tolo, patife, esse já está matando o irmão. Não cometerás adultério. Eu porém vos digo, aquele que olhar com desejo para a mulher, no seu coração já cometeu adultério. Não jurarás. Eu porém vos digo. Então parece sempre uma contraposição da lei antiga com a lei nova. Mas que contraposição, que nada. Jesus, Ele ratifica e exige muito mais para aqueles que estão seguindo a Ele. Hoje, na nossa sociedade, tem-se uma grande prepotência de achar de que os mandamentos de Deus foram abolidos e agora o que está em voga é o que a sociedade diz. Então, não existe mais mandamentos. Eu que sou a regra da minha vida. Eu que sei, e os mandamentos de Deus é deixado de lado. Aquilo que o padre falou, que pelo menos supõe que todos sabem os 10 mandamentos, quem dera, que todos soubessem. As pessoas sabem várias coisas, sabem a última moda, sabem aquilo que pode fazer muito bem para a sua saúde, sabe como, conhecer várias outras coisas, mas a lei de Deus sabe nada. Os 10 mandamentos, não sabe nenhum deles. Mas tem essa tendência na nossa sociedade de que achar que os mandamentos foram abolidos. Não foram abolidos. Os mandamentos de Deus, como diz o Salmo que nós escutamos hoje, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, os mandamentos são formas que nosso Senhor, que Deus nos deu para realmente ordenar a nossa vida. Então, a segunda tábua das leis estão relacionadas aos mandamentos com o próximo. Então, não matarás, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, Inverte. Não cobiçar a mulher do próximo, o 9. Não cobiçar as coisas alheias, o 10. Esses são os mandamentos que Jesus, hoje no Evangelho, não aboliu de forma nenhuma, mas ratificou. E por que Jesus ratificou esses mandamentos?
Porque nós temos às vezes tendência de cumprir os mandamentos como uma forma de lei somente e uma forma externa. Então, padre, eu nunca matei. Ótimo. Mas já desejou a morte de alguém, né? Já desejou o inferno para alguém. Ainda mais nesses últimos tempos que foi a política. Quantas e quantas pessoas desejaram a morte dos outros? Padre, eu nunca matei, mas ali é a favor do aborto, é a favor dos métodos contraceptivos. Se você nunca matou, você não deve ser a favor disso. Hoje, né? Não se pode matar nenhum dos animais, não se pode, né, tirar uma folha da planta, mas pode tirar a vida de um inocente na barriga da mãe. Não matar é não matar nenhuma forma de vida. Ali ligou um gameta masculino com um gameta feminino, já é uma vida. Mas hoje, né, aboliram a lei, aboliram os mandamentos. Então agora eu sei, melhor do que Deus, o que é melhor para a minha vida. Que triste. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus é progredindo. Porque essas pessoas são infelizes, porque aboliram a lei de Deus. Não cometerás adultério. Padre, nunca adulterei, mas fica olhando para a mulher do próximo, né? Padre, mas eu sou homem. Os santos não foram homem? São João Bosco não foi homem? Os pais de Santa Teresinha não foi homem? Não purificou os olhos deles? Não, padre, mas é difícil. Desde toda a eternidade foi difícil. Vejam de que quando nós olhamos para os mandamentos da lei de Deus como algo verdadeiramente sábio que Deus nos deu, é para uma coisa: é para nos ensinar a amar. As pessoas distorceram todos os mandamentos como algo é taxativo, é ruim, e agora Deus tolhiu toda a minha liberdade e eu sou triste porque eu tenho que obedecer os mandamentos. Acho engraçado que os jovenzinhos vêm às vezes na igreja e aí fala: padre, é tão difícil quando eu vou para a escola ser cristão. Porque as minhas amigas, meus amigos falam: ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Não é que não pode, é que eu sei verdadeiramente colocar em ordem o que eu devo amar. Os mandamentos não é outra coisa a não ser nos ensinar a ordenar o que é o amor. Por isso que os 3 primeiros mandamentos é relacionado a Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas. E todos os outros 7 era para ordenar o amor que nós devemos ter para com o próximo e para com nós mesmos. Quando alguém peca contra a castidade, o que ele está fazendo? Ele está usando o corpo do outro como uma forma, né, desordenada. Ou, né, se usando de forma desordenada. Por quê? Porque não sabe ser amado. E Deus, em sua sabedoria, fala: meu filho, não é assim que você vai aprender o que é amor. Então deixa eu dar os mandamentos para você. Isso daqui vai te ajudar a amar. Isso daqui vai te ordenar. Olhe para a minha sabedoria. Eu sou sábio. Você ainda não é sábio de jeito nenhum. Olhe para mim. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Padre, mas por que tanta luta assim para mostrar os mandamentos? Porque existe tanta luta aí para acabar com os mandamentos de Deus, para acabar com a lei de Deus. E as pessoas estão se destruindo, famílias estão se destruindo. O homem tem um grande desejo de felicidade,
mas está procurando um lugar errado. Não é na pornografia que você vai ter felicidade. Não é no roubo que você vai ter felicidade. A verdadeira felicidade é quando nós procurarmos a lei de Deus. Os santos olharam dessa forma e foram tão felizes. Sim, existe uma grande luta dentro de nós, porque existe uma pessoa bem egoísta, que não quer se dobrar à lei de Deus, que não quer se dobrar à pessoa mais sábia. Vai falar que não é assim, quando você encontra a pessoa mais sábia, e você fica ali, bufando de raiva. Nossa, mas eu queria ser muito mais sábio, eu vou ter que obedecer àquela pessoa. Seja humilde. Sim, Ele é mais sábio do que eu. Ele criou todo o universo, Ele me criou, Ele sabe melhor do que eu como que eu deveria agir. Então eu me inclino e obedeço os mandamentos de Deus. Os pais que estão aqui, não deixe que seus filhos cresçam sem saber os mandamentos de Deus. Desde o início, mostre os mandamentos de Deus, meu filho, são esses. Você será muito feliz se obedecer e crescer nos mandamentos de Deus. Mas hoje deixa lá o celular com a criança fica lá aprendendo coisas erradas. E aí o quarto mandamento de obedecer pai e mãe, esquece, Então vejam de que quando o nosso Senhor, Ele fala da lei, que não veio abolir a lei, mas dar pleno cumprimento, Ele ratifica mais, porque não é uma coisa externa os mandamentos, mas é uma modificação interior. Então, eu vou mudando interiormente. Então, eu não desejo mais o mal para aquela pessoa, mas eu vou rezar pela conversão e pela justiça de Deus. Então, eu não vou mais cair no pecado do adultério, ou de cobiçar a mulher do próximo, ou ali, o pecado contra a castidade, de ver pornografia, ou cair no pecado da masturbação. Mas eu luto, porque ali eu sei que eu vou ordenar todo o meu ser para o que é o verdadeiro amor. Nosso Senhor, no início do Evangelho de hoje, achei tão impactante, porque as pessoas não querem mais ensinar os mandamentos. E Jesus, no versículo 19, vai dizer: portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, que mandamentos? Os mandamentos da lei de Deus. Então, quem desobedecer e ensinar errado os mandamentos, por menor que sejam, será considerado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer e ensinar da forma correta, será considerado maior no reino dos céus. Os mandamentos é para nos ensinar a amar. Se nós já tivéssemos aprendido a amar, nós poderíamos dizer a frase de Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres. Mas como nós somos um poço de egoísmo, prepotência e arrogância, nós precisamos dos mandamentos. E com grande alegria, nós acolhemos eles. Nós estamos há quase uma semana e pouca de iniciarmos o tempo que a igreja nos chama a uma maior penitência e conversão, o tempo da quaresma. E como seria tão bom que todos fizéssemos um bom exame de consciência para iniciar a quaresma, para ali pedir uma coisa: Senhor, eu quero progredir no conhecimento a Ti. Senhor, e como diz o Salmo, feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Senhor, eu quero ser fiel a Ti nesta quaresma. Que assim seja,
o desejo de todos nós aqui presentes. Que assim seja, que nós humildemente nos coloquemos diante da sabedoria de Deus. Não como algo imposto somente, lei, mas para amarmos. Se nós olhássemos para os mandamentos como amor, seríamos mais felizes, e não como algo que nos tira a felicidade. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, que tinha as leis judaicas, existiu uma pessoa que, portadora da verdadeira sabedoria, quis se submeter à lei por amor a Deus, a Virgem Maria. Nossa Senhora foi no templo para apresentar Jesus e ser purificada. Não necessitava de purificação nenhuma, mas, cumprindo a lei, ela ali se humilhou. Como ela, pegamos os mandamentos como forma de amar, como estrada para nos ensinar a amar, para que um dia possamos dizer, como Agostinho: ama e faça aquilo que quiseres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.